Que troço é esse de entrevistar artistas? Ah, mas a gente entrevista artistas. É verdade. Então, o que que a gente pode fazer? Perguntar para alguém, Alguém que entrevista alguém que entrevista artistas. artistas. E é isso aí. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Que Troço é esse? E estamos aqui hoje com o nosso querido amigo Juan Fielder. Isso, obrigado, gente. Grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E agora celebrando, né, esse sucesso do podcast. Tantas pessoas legais que já passaram por aqui, Verdade. números incríveis. Parabéns, primeiramente, para vocês. Isso é mérito de vocês, trabalho de vocês. Então, estou super feliz de voltar aqui novamente, principalmente nessa fase agora da minha carreira, com tantas coisas acontecendo. Então, obrigado pelo convite. E você foi um dos primeiros entrevistados, né? Verdade, verdade. Foi mesmo. Sim. Agora você está atuando mais como jornalista, entrevistando esse pessoal, né? Isso. Eu tô mais nessa função mesmo, né, de cobertura de eventos, reportagens, que era o que eu queria mesmo, assim, sabe. Eu acho que eu cresci muito, escutando histórias, então eu queria muito transformar levar essas histórias para o público, né, conectar essas histórias, vivências, de pessoas, as minhas também. Então eu acho que tudo isso agregou muito para que eu pudesse hoje estar fazendo esse trabalho aí, que é um trabalho muito dinâmico, né. Eu não sei quem eu vou encontrar nesses eventos, geralmente, assim, é uma surpresa, mas eu acho que daí que parte a troca, né, a troca com Uhum. o artista, a troca com a primeiramente eu sempre falo que eu enxergo o artista como primeiramente como uma pessoa, né, não como aquela figura pública, que eu acho que quando você já enxerga: "Ai meu Deus, eu estou de frente com Pedro Bial", eu acho que aí você já tem um peso, uma responsabilidade muito grande, né. Então eu sempre busquei mais pelo lado humano mesmo, de tentar trazer o sentimento, tentar trazer o lado humano daquele artista, que eu acho que é o que conecta com o público, né. Sim. E o Juan, ele, por ele estar ali no meio artístico, né? Por estar, você esteve no Golden Globe, né? Isso, E foi, recente foi agora. recentemente. Isso, foi uma experiência ótima, assim, que eu amei, porque foi agregou muito ao meu trabalho, assim, profissionalmente. Ali eu pude entrevistar artistas que eu nunca imaginei na minha vida. Sempre fui muito fã do Pedro Bial, que é uma inspiração para mim, para o meu trabalho que eu faço. Uhum. Entrevistar ele, saber sobre a história, aprender ali, porque a entrevista eu sempre falo que é uma grande troca, né? Uma Sim, é troca de verdade, é uma troca. aprendizado, de conexão. Então eu acho que quando a gente consegue trazer isso, ter essa conexão, essa troca, não tem como a entrevista não sair boa, sabe. Então, assim, eu fiz entrevistas ali com artistas que eu era fã, Hum. realmente. Pedro Bial, a Marja este Uhum. ano, eu sempre admirei muito o trabalho dela como cantora, como atriz. Então, assim, entrevistar ela, saber e assistir inclusive a série que ela gravou Leila agora, que Diniz, ela Ângela Diniz, foi uma série Ângela, é isso, Ângela Ângela Diniz, Diniz, foi verdade. uma série incrível e Nossa, a perguntar para ela atuação sobre dela tá isso impecável. impecável, né. E perguntar para ela sobre isso, como foi viver essa figura tão emblemática, né, e Que com essa história marcou, tão né, triste que marcou, né, a toda nossa história, a né. nossa história e foi muito importante para isso hoje em dia ser trazido novamente, porque olha o índice de feminicídio que hoje em dia o nosso país Uhum. aqui está acontecendo. Então eu acho E que lá mostra o descaso, né, daquela época, e por exatamente. isso que hoje ainda estamos assim, né. Exatamente, a estrutura, né, patriarcal que até hoje continua, da mesma forma. Muita essas pautas elas avançaram muito. Hoje em dia a gente Sim. tem leis, mas só que a gente vê que a estrutura ainda está enraizada. Então isso ainda precisa ser discutido, precisa ser trazido em todos os meios, comunicação, através do governo, através da leis, precisa ainda ser muito discutido para que a gente consiga entrar em um consenso, né, que ou leis também mais severas, para que isso termine, né, para que isso acabe, É, que tá porque nós estamos demais. vivendo índices alarmantes, né. Muito, nossa. Eh, Você disse na sua primeira entrevista que teve a entrevista com a Elza Soares te marcou muito. Sim. E qual foi das últimas que você fez de lá para cá que nem mexeu com você, que marcou você? Eu acho que agora com o Pedro Bial. E eu sempre admirei muito o trabalho dele, eu acho que ele traz uma forma de entrevistar que é muito parecida com a minha,
de buscar o lado humano, os sentimentos, criar essa conexão com quem está assistindo. E sempre quando eu vejo lá o Conversa com Bial, eu percebo muito isso, sabe, que geralmente os artistas que vão, eles se sentem muito à vontade, muito confortável, porque eu acho que quando você consegue criar um ambiente ali confortável para uma entrevista, você quebra um pouco aquela questão de interrogatório. E se torna uma conversa de verdade mesmo. Eu sempre acreditei muito nisso, sabe, da gente conversar, não entrevistar, porque a entrevista já tem um peso, né, você já cria uma responsabilidade. Eu acho que tem que ser a conexão com quem está em casa assistindo tem que ser uma conexão de uma conversa, como a gente estivesse sentado aqui conversando. Então, ele traz muito isso. Então, assim, entrevistar ele, saber como todas essas conversas interferem hoje no relacionamento dele com as pessoas, foi muito legal, foi muito enriquecedor, muito mesmo. E o Pedro Bial, ele tem uma cultura muito grande, né? Sim, Ele conhecimento, né, E ele tem uma memória que, marcante. meu Deus do céu, e a gente tem uma amiga em comum. Então, assim, a gente conversou É. sobre essa amiga, e ele trouxe, assim, algumas pessoas que fazem parte das nossas relações, assim, que eu não lembrava há muitos anos. E ele trouxe o nome e sobrenome. Falei, nossa, Pedro, você realmente, sua memória, olha. Eu acho que isso daí, para quem é entrevistador, Sim, é fantástico a memória, né? isso. Porque você precisa dela, né, no momento da Muito, entrevista. muito. Eu sempre falo, né, essas questões de eventos, reportagens que eu vou hoje, que eu faço, eh, a gente precisa ter muita informação, precisa estar ali 24 horas na internet, precisa estar atualizado sobre o que está acontecendo, que senão eu não consigo dialogar com as esta é a pessoas. forma como você se prepara para fazer as entrevistas? Exatamente, me alimentando mesmo do que está acontecendo, da história. Eu acho que essa preparação ela é fundamental. A gente está informado sobre o que está acontecendo no momento, porque às vezes eu encontro algum artista e aquele artista está com algum assunto no momento ali que é muito importante. Mas eu sempre procuro muito, sempre procurei, desde o começo da minha carreira até hoje, não fazer o sensacionalismo barato, sabe, aquele sensacionalismo que foque nos pontos negativos dos artistas, que queiram viralizar, porque números é o que eu sempre falo, números são números, mas uma carreira sólida, uma carreira que construída, Respeitada. respeitada, requer trabalho, requer esforço e requer principalmente tempo. Eu acho que hoje em dia, essa galera nova, ela se perde muito nessa questão do tempo. "Ai, porque eu preciso viralizar. Ai, porque eu preciso, ter sucesso no que eu estou fazendo", mas eles esquecem que o sucesso é muito diferente da fama. Fama hoje em dia todo mundo consegue ter, basta tirar a roupa e ir ali na Avenida Paulista e Você tem os seus 15 seus minutos. 15 minutos de fama tá garantido. Mas e o sucesso pelo que você faz? Isso é algo construído, isso é algo com tempo. Eu aprendi muito isso no decorrer da minha carreira, da minha trajetória, que o tempo ele é muito importante, sabe? A gente não ter pressa, a gente ter paciência e a gente construir tijolo por tijolo, degrau por degrau, que eu acho que isso influencia muito no que você faz nos dias atuais, sabe, no seu respeito, na sua credibilidade no mercado. Você está Eu falando perce de Ruan de hoje, da viralização, dessa coisa imediatista, né. Sim, E como você acha que o jornalismo está sendo encaminhado com o advento das redes sociais? sim. A gente está passando pelo momento de muita transformação, né, é muita velocidade de informação, mas eu sempre falo, a gente precisa buscar fontes confiáveis, fonte de jornalistas, não somente IGs de fofoca, porque ali, às vezes, não são jornalistas e acabam trazendo informações, não checando e acabam destruindo vidas, como a gente viu recentemente agora, uma jovem que teve uma notícia divulgada, não aguentou a pressão e acabou tirando sua própria vida. Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com o jornalismo e com as informações que a gente leva para o público, porque a gente trata vidas, né, com vidas. A gente tem que ter essa responsabilidade, que nem tudo é números e nem tudo é viralizar. A gente precisa sim
de números, a gente precisa, assim, de público, mas a gente precisa principalmente saber o que a gente quer fazer com esse trabalho. De que forma a gente pode impactar as pessoas com esse trabalho. Porque eu acho que mais do que qualquer coisa é o que a gente consegue agregar na vida do outro. Isso é muito importante. Eu sempre fe no meu trabalho todo, eu sempre procuro sempre nas minhas perguntas, no que eu faço, sempre de que forma ele respondendo isso pode agregar na vida de tal pessoa, pode inspirar tal pessoa. Porque eu fui muito inspirado por muitos artistas que até hoje eu sou fã, que eu gosto, que eu tive muita inspiração de livros, de séries, de filmes, de crescimento mesmo profissional, e eu procuro sempre hoje fazer o mesmo, levar também perguntas que agreguem a vida de cada pessoa. Sim, inclusive, ah, nós, né, eu te conheci naquela primeira entrevista, né, que nós Sim. Uhum. tivemos no ano passado, a Magali já te conhecia antes, e a gente teve uma conexão muito boa nós 3, e Sim. tanto é que a gente conversa nos bastidores, a gente se ajuda nos bastidores, e você passou a estar um pouco mais próximo desse mundo. Isso. Como que você acha que está indo esse trabalho que você faz, que é de entrevista, né? Você já disse que você não quer estar em podcast, não quer ter o seu podcast, né? Eu já tive, na verdade, né. É, Eu já tive, eu ah, tive Olha aí, com a pessoal, informação fresca, eu não olha é. sabia disso, tá? inclusive tá aí no YouTube, tá, gente. Eu já tive com a Keila, que é uma amiga minha, que é cantora da banda Gangue do Eletro, Sim, hoje em dia tá carreira a solo. gente Keila conhece. Treme. Isso. Aí eu fui passar uma temporada em Belém, eu estava, assim, precisando, sabe, me desconectar um pouco, pensar em novos projetos, em novos objetivos, e eu fui pra Belém. Aí chegando lá, a gente: "Ai, vamos sair, vamos jantar". Aí a gente falando: "Cara, a gente é tão amigo, a gente já fez tanta coisa juntos, tantas gravações, tanta coisa, vamos fazer um projeto nosso?". Aí eu falei: "Vamos". E aí a gente pulou um podcast chamado Tremecast. Tremecast, que ele traz muito essa referência da Aham. música regional lá de Belém, do Sim. treme-treme. Então aí a gente gravou uma temporada, chamamos vários artistas legais, assim, do nosso lugar, que o nosso intuito era dar espaço, dar voz para esses artistas que estão lá no norte do Brasil, artistas que já estão hoje em dia ganhar o Brasil, como a Zainara, Rebeca Lindsay, e a gente pôde levar no podcast, saber sobre a história, saber sobre os projetos, saber o que que eles esperavam do futuro. E isso foi muito para mim, eu fiquei muito feliz de hoje em dia ver o sucesso que a Zainara tá tendo, a Rebeca, vários outros artistas que passaram no nosso podcast, e a gente poder, sabe, poxa, a gente fez um trabalho e a gente valorizou os artistas da nossa região. Isso é muito Uhum. legal. Muita gente me cobrava, né: "Juan, cadê você aqui em Belém e tal?". E eu sempre olhei muito por esse lado, sabe, não só: eu quero ter um trabalho aqui nesse eixo Rio-São Paulo", eu entrevisto muitos artistas, mas eu nunca esqueci do meu lugar e nunca esqueci dos artistas que estão lá. Eu sempre procurei muito trazer essa questão, esses artistas também para os meus projetos, então desde o começo eu já tive artistas grandes, mas eu tive artistas lá do norte também que agregaram muito e hoje em dia estão fazendo muito sucesso e são muito gratos a mim. Isso que é muito legal, sabe, a gente perceber que, poxa, não só a gente olha com o mesmo olhar, mas eles também olham com um olhar de gratidão, de aprendizado, que aprenderam também, a gente trocou muito. Uma das artistas que eu posso citar, que eu entrevistei desde o começo, é a Viviane Batidão, hoje está aí com feat com a Anitta, tá com uma carreira super sólida, ganhou o prêmio Multishow, já participou de vários programas aí na Globo. Então, assim, eu fico muito feliz de poder também ter dado voz a esses artistas que estão lá, que precisam de visibilidade, precisam sair também, precisam conquistar o seu público. Sim. Isso É mesmo. verdade. Aliás, você faz essa ponte Rio-São Paulo, Sim. né? Tem feito com muita frequência Muita frequência, né. Eu e morei aqui 8 anos em São aham, Paulo, fiz faculdade, me formei aqui e fui para o Rio. Eu fui para o Rio, mais assim, eu sempre fui muito resistente, sempre gostei muito de São Paulo, eu sempre me uhum. vi morando muito em São Paulo. E aí eu vim pra cá e aí, nossa, me apaixonei, fiz faculdade, morei muito tempo. E aí comecei a fazer algumas gravações no Rio. E aí começou a intensificar essas gravações lá no Rio, então estava mais lá do que aqui. Aí eu Uhum. falei: "Não, gente, preciso morar lá". Aí foi que eu mudei, tô lá já total, acho que uns
7 anos, 6, 7 anos por aí, No Rio de no Janeiro? Rio de Janeiro já. Mas, Mas é entre idas e vindas, né, às vezes eu vou para ah, Belém, passo 3 meses, 4 meses com a minha família, ah, volto. Então assim, mas hoje em dia eu quero estar no Rio, morar no Rio. esse é o seu Uhum. desejo? Mas eu tô aí A vida tendo alguns muda. namoros, eu tô tendo alguns namoros profissionais aí, Ah, então assim, não sei que rumo vai trazer, é, mas eu tô sentindo alguma coisinha Tá te trazendo de que tá me volta. trazendo de volta pra São Paulo, eu tô sentindo isso. mas por que, assim, você fala que você gostaria de ficar no Rio? O que que o Rio ali você enxerga que tem de tão, assim, atraente para você? Eu gosto muito do clima do Rio, que é muito parecido com o de Belém, Aham. e eu acho que a conexão com as pessoas é diferente, sabe. Hum, Lá a gente consegue encontrar, a gente consegue conversar, a gente consegue sair com os amigos. Aqui a gente trabalha muito, pelo menos eu, assim, hum, no tempo que eu morei aqui, eu trabalhava muito, trabalhava, estudava, e a gente não tinha tempo para encontrar pessoas. O tempo hum, que a gente tinha, a gente queria estar descansando em casa. Eu uhum, não sei vocês, assim, mas eu era muito eu sempre fui muito caseiro, mas só uhum, que, cara, eu acho que também só trabalho, estudo, chega uma hora que cansa, assim. Então aqui em São Paulo eu percebo que é um ritmo diferente do uhum, Rio. No Rio a gente consegue ter mais esse diálogo, consegue ter uma praia, consegue, sei lá, final do dia e dar uma volta na orla da praia. uhum. Então eu acho que tem esses aspectos das 2 cidades, eu amo as 2, tá. Mas hoje em dia eu tô muito bem no Rio. Mas vamos ver, né, o futuro a Deus pertence. Mas é interessante essa questão do trabalho, né, você trabalha entrevistando e você cobre eventos, como Isso. você cobriu agora recentemente. Tem diferença? Eu acho que os 2 se complementam. Eu gosto muito dos eventos, porque os eventos eles dão pra gente essa oportunidade da troca real mesmo, sabe. Ali não tem nada ensaiado, ali a gente Uhum, encontra e conversa, é isso. Eu me surpreendi muito agora numa entrevista que foi com a Sasha e o João. uhum, É a filha da Xuxa. uhum, E é um casal novo, um casal recente, acabaram de casar agora, faz eu acho que uns 2 anos, 1 ano, 2 anos. E eu queria muito saber, a opinião deles, né, que conselho eles podem dar para quem está começando um relacionamento, para quem está se apaixonando no momento. E o que eles falaram na entrevista me tocou bastante, porque eu falei: "Nossa, eles são tão jovens e tão maduros, uhum, com uma experiência, assim, de vida, de relacionamento tão legal, e eu fiquei surpreso, assim, eu acho que é isso que é o barato da coisa, é quando você se surpreende com alguma entrevista, com alguma história que você escuta, e é perceptível com o público, foi recorde de visualização, compartilhamento, porque o público identificou isso também, que eu identifiquei quando às vezes eu percebo isso, sabe, eu falei: "Nossa, que legal essa entrevista que foi". Nossa, eu aprendi bastante e agregou muito, né, eu tenho uhum. certeza que o pessoal de casa vai gostar. E dito e feito, gostaram muito, assim, até hoje eu estava vindo pra cá, inclusive, tinha gente comentando nessa entrevista deles, e me surpreendeu bastante. Eu acho que o barato é esse, sabe, se você ser surpreendido com o trabalho. E falando voltando na pergunta, é muito isso, eu acho que os 2 se complementam, você entrevistar e você cobrir um evento, eu acho que são 2 experiências distintas, mas que elas se complementam, porque entrevistar é nada mais é do que a gente estar aqui conversando, como a gente está fazendo agora. Uhum. E no evento, o que muda é que o que está sendo feito ali é um lançamento, é um produto, é algo próprio, mas só que a conversa é a mesma. Porque você entrevistou várias pessoas nesse Sim, último evento seu, né. sim. Eu lembro que eu vi vários, né, Bial, Fátima 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 Bernardes, Bernardes, muita gente, muita muita gente gente. mesmo Uhum. que estava ali, né. E tem que ter um improviso aí, né. É um improviso, né. E esse improviso eu sempre falo, ele só dá com a experiência, com a prática. E não necessariamente a prática de você entrevistar ou de você cobrir um evento, mas a prática da vida, essas trocas da vida. Eu sempre trabalhei Uhum. muito em diversas outras áreas antes de estar só no jornalismo. Então, assim, todas essas experiências que eu tive agregaram muito para mim ser o profissional que eu sou hoje. Eu sempre falo que todas as histórias que eu escutei desses trabalhos que eu trabalhei, sabe, de clientes, de reclamações,
tudo isso me agregou muito, porque hoje em dia eu consigo, em qualquer lugar, trocar com quem eu possa entrevistar, com quem eu possa estar trabalhando. E eu acho que isso agrega muito, assim, para nossa experiência como profissional. Sim, você trabalhou comigo Sim, e, gente, e foi uma experiência ótima que eu amei. calmo, tranquilo, o cliente chegava estressado e ele falava com uma voz, uma docilidade ali, era uma coisa muito, tranquila, você passava uma segurança muito grande. E eu percebo que você continua trazendo isso nas suas entrevistas. Uhum. Eu gosto muito, sabe? Eu acho que é isso que é o grande X da questão, sabe? É você ser você. Eu acho que eu sempre vejo na internet muita gente fazendo muitos conteúdos e eu percebo que na realidade é perceptível para quem tá vendo que não é a pessoa ali, não é Hum, a personalidade da é um pessoa. personagem. Não digo nem o personagem, mas é algo que a pessoa quer mostrar para o outro que não é ela. Não Então tem uma certa assim, autenticidade? não tem uma autenticidade. Eu acho que quando você é você mesmo, você consegue, tocar o coração de quem está assistindo Uhum. e consegue ter mais verdade dentro daquilo que você quer mostrar. Então, assim, todas essas experiências, elas me agregaram muito, assim. E eu sempre falo que eu gosto muito de conversar. Eu converso bastante, tá, gente? Não é só entrevistando, não. Eu vou na padaria, É tem verdade. alguém que eu gosto, assim, eu converso, eu procuro saber sobre a vida, se a pessoa tá bem. Então eu fiz muitas amizades, assim. O meu mais recente trabalho fixo foi na Smart Fit Academia, e lá eu tinha em torno de 3.000 pessoas diárias que entravam e saíam de lá. E eu fiz muitas amizades, E as muitas. pessoas te reconheciam? Algumas sim, sim, algumas sim, e vinham falar do meu trabalho, elogiar, Hum, mas a maioria, assim, era conexões que foram feitas ali da amizade, sabe, do hum, amor, porque eu sempre falo, eu sempre gosto de atender quem for hum, da forma que eu gostaria de ser atendido. Eu acho que começa por aí. É tão bom a gente ser atendido, bem atendido em um lugar, uhum, né, onde a gente vai, e isso, pô, a gente fica até com vontade, vou voltar aqui, e volta uhum. mesmo, sabe. Então eu fiz muitas amizades. Eu entrei, né, nesse trabalho logo quando eu separei, então assim, eu tinha um relacionamento aqui em São Paulo, e foi um relacionamento aí que durou bastante tempo, e Quantos quando anos? acho que ao total foram uns 6, 7 anos, Bastante. por aí. E aí a gente terminou, e aí eu fui para o Rio, voltei para o Rio. Uhum, E lá eu ingressei nesse trabalho fixo na Smart. uhum. Então eu estava em um momento muito delicado emocionalmente, eu estava muito triste, eu estava totalmente desestabilizado financeiramente. Então, eu precisei muito de um emprego fixo para me manter no Rio, para me retomar minha vida. E essa experiência para mim foi uma experiência que, sem dúvidas, eu falo que foi uma das mais importantes, porque ali eu dei muito amor e eu recebi, um eu acho que o Hum. triplo de amor que eu dei. Eu recebi muito amor de pessoas ali que eu nem imaginava, sabe, de clientes que entravam, que às vezes eu sou uma pessoa que sou muito alegre, sabe, desde criança sempre a minha mãe falou: "Que você é tão feliz desse jeito, nossa, a gente tá aqui passando tanta dificuldade, ele tá rindo aí". Eu sempre fui, então eu acho que isso contagia as pessoas. Quando a Né? pessoa tá triste, a pessoa tá revoltada, você abre um sorriso, isso muda o dia, né. E muita gente ali falava isso pra mim: "Nossa, eu estava triste e mas o seu atendimento mudou meu dia, o que você me falou mudou meu dia". Então, assim, lá eu tive muitas trocas. E eu vinha de uma experiência profissional de um programa que eu apresentei no SBT, o Sintonizados, Uhum. que era muito roteiro ali. Eu tinha roteiro, eu ficava com a minha ficha ali, entrevistava e estava tudo certo. Era Ia para minha semanal, né? casa, pronto. Oi? Era semanal esse programa? Era semanal isso. Hum, E eu era totalmente roteirizado ali. Então, assim, eu não tinha essa experiência, eu não tinha essa prática do improviso, de eu chegar no evento, não saber quem eu ia encontrar e eu ter que entrevistar. Então, assim, eu uhum. não tinha essa experiência. E eu falo, essa experiência que eu tive hoje foi muito devido a esse trabalho que eu fiz, que é totalmente diferente da comunicação, do jornalismo, mas não deixa de ser a comunicação, Sim. porque ali eu trocava com muita gente todo dia, escutava muitas histórias, Uhum. e isso me fez crescer muito, assim, como pessoa e Sim. como profissional também.
Juan, você falou do seu relacionamento, né? Uhum. E o quanto que você aprendeu nesse relacionamento. Você passou por um processo de luto, Sim. né? Assim, porque não foi um término tão bom para você, né? Teve, Uhum. teve uma série de complicações. Sim, Eh, sim. o que que você poderia falar sobre esse relacionamento e falar também de como que você fez esse atravessamento do luto? Sim. É o que você bem falou mesmo, é um luto, né, e a gente Uhum. precisa viver esse luto. E eu vivi. Busquei terapia, eu fiz terapia por um bom tempo para entender tudo que eu passei, tudo de que forma eu poderia transformar, isso que aconteceu comigo em algo positivo. Porque eu acho que tudo na nossa vida de ruim, de bom, tudo é transformador e tudo pode nos ensinar algo. Então, assim, eu aprendi muito com essa experiência, eu pude crescer muito como pessoa. Não foi fácil, não foi fácil nem um pouco, porque não é só você sair de um relacionamento, é a dependência emocional, é a questão de você que mexe com todo, não só com você, mas com todo o seu ciclo familiar também. Uhum. E o que eu passei foi algo muito, saiu muito na mídia, foi algo muito midiático e, saiu em muitos portais, muita gente: "Ai, dá uma entrevista aqui para falar sobre esse assunto". E eu decidi me reservar quanto a isso. Eu acho que o que aconteceu, aconteceu, não foi legal, é uma coisa que para mim, eu não acho legal essa questão da exposição, mas eu acho que só quem está dentro daquela situação que consegue falar com propriedade. Ali eu estava vivendo por muita coisa e não foi aquele dia, não foi aquele momento, não foi aquela live. Foi muito antes, foi muitos anos que eu estava vivendo, eh, passando por momentos muitos que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, tá. Então foi muitos momentos, assim, ruins que mas serviram sim para mim hoje em dia ser a pessoa madura que eu sou, para mim poder hoje em dia saber meus limites, até onde eu posso permitir que o outro vá comigo e até onde não. Então Você até falou de dependência Emocional. isso, emocional, né. isso. E isso porque é difícil, né, alguém Reconhecer reconhecer que é que tem dependente. uma dependência emocional. É muito Exatamente. difícil. Você já reconheceu naquele momento ou você demorou para reconhecer? Eu acho que é um processo, né, é um processo. Eu estudei muito sobre, é um processo, a gente não reconhece isso do dia para noite, não adianta amigos dar conselhos, família, mãe. Eu sempre tive muitos amigos próximos, amigos de igual a Magali, 15 anos, 20 anos de amizade, sempre tive É, amigos de não muitos entrega a minha anos. idade, homem. Né. Aí e esses amigos eles me alertavam muito: "Juan, olha isso, Juan não deixa isso acontecer, Juan, minha mãe". Mas eu sempre falo, quem está vivendo relacionamento tóxico e Não vê. abusivo, não enxerga. Porque a pessoa está dentro de um ciclo, né, e a pessoa está Uhum. dentro ali de um ciclo e com a dependência emocional também, que é uma coisa muito séria. E assim, foi um processo para mim entender isso. Depois que tudo aconteceu, a gente sentou, conversou e a gente decidiu voltar. E eu já sabia que, foi uma tentativa, e assim, no fundo eu já sabia que não era aquilo. Não tinha como dar certo algo que eu me tratei, mas a outra pessoa não. Mas você Uhum. acha que talvez você precisasse desse tempo para ter uma confirmação para você? Foi exatamente isso, Magali, foi exatamente isso. Então assim, eu quis acreditar, eu quis acreditar que Que pudesse tudo é ser possível, né? diferente. E eu falei: "Não, vamos voltar sim, mas eu prefiro que a gente volte com algo que seja só pra gente". E foi assim, durante um ano, a gente ainda ficou mais um ano, e adotamos uma gatinha, que até hoje eu trago muito isso comigo, que é enfim, eu peguei ali, eu escolhi, sabe. Hoje em dia eu não tenho mais essa possibilidade de ver, porque, enfim, ele não dá esse acesso. E assim, pra mim foi algo que me transformou muito como pessoa, sabe, porque eu cresci com uma família com pais separados, então assim, para mim, ter uma família era algo importante, é algo importante,
sabe. Então assim, eu investi muito, eu dediquei tempo, eu dediquei amor, eu dediquei paciência, em busca da família, sabe, em busca de ter isso. Mas eu esqueci de mim nesse processo. Eu Uhum. esqueci Que é quem o era que o Juan, acontece. quem era o profissional Juan, quem era aquele cara batalhador, guerreiro, que nunca desistiu dos seus sonhos. Eu esqueci de tudo isso. Eu acabei entrando em um processo onde eu de desvalorização, aonde eu me enxergava como um péssimo profissional, como alguém sem valor, como alguém que não é digno de amor, como um lixo real mesmo, sabe. Eu posso falar isso com todas as palavras. E Você mas perdeu a sua identidade? eu perdi a minha identidade, e eu acho que quando você perde sua identidade, eu acho que quem já passou por relacionamento desse tipo, eu acho que vai me entender perfeitamente, você esquece de quem você é, você esquece, real. Mas eu acho que não é porque você decidiu esquecer ou você esquece, é por tudo aquilo que você escuta do outro. Então, Aham. Não, tudo isso que você escuta acaba te transformando e você acaba, querendo ou não, acreditando que aquilo é real. Uhum. a gente tem que entender que no processo de separação, quando você fica muito tempo vivendo com a outra pessoa, você cria uma própria identidade. E na separação, você perde essa identidade que você criou. Então, quanto maior o relacionamento, essa identidade, ela vai se solidificando, ela vai criando raízes. E quando há separação, e você precisa se reconstruir. Até mesmo a gente entrevistou uma pessoa que ela mesmo disse que o problema não foi até chegar à separação, o problema foi depois na reconstrução, que é um processo dolorido, é um Uhum, processo realmente de transformação. Muitas vezes você precisa de terapia mesmo, e pelo que você tá falando aqui para nós, você se permitiu sentir, para uhum, poder viver esse luto e sim, sair dele, né. uhum, Tem pessoas que negam e é onde exatamente. É isso onde piora. piora e você acaba repetindo essas mesmas ações com outra pessoa. Uhum. Então eu busquei terapia nesse sentido, de conhecer, de entender o que eu estava passando. Hoje em dia eu sei que são etapas. Começa com o bombardeio de amor, depois com a privação dos seus direitos como indivíduo, começa com uma questão patrimonial, que o outro ele sempre quer que você não tenha nada e sempre de al que dependa dele de alguma forma, tá, 100% para que você não consiga sair dessa relação. O afastamento dos O amigos, afastamento dos de amigos, e família, né. você que a pessoa acaba te isolando, porque de amigos, de familiares, porque ninguém te ama mais do que eu. Então assim, eu quero o teu bem, eu sei o que é melhor para você, eles não sabem. Começa aí. E por último, né, a violência psicológica, a violência física. Todas essas etapas eu passei. E e eu falo para vocês assim, não foi fácil reconhecer cada etapa dessa, assim, porque quando você está dentro você não percebe, mas quando você está fora e você com uma terapia, com a ajuda de profissionais, você consegue identificar exatamente o que você passou. E eu Uhum. identifiquei todas essas etapas, uma por uma que eu passei. E busquei entender isso. E aí você me pergunta: "Poxa, Juan, com base em tudo isso, você tem raiva, deseja o mal para essa pessoa?" Eu juro pela saúde da minha mãe, por Deus, eu nunca desejei mal, nunca. Eu espero muito mesmo, do fundo do coração, que ele seja muito feliz, encontre alguém que possa reconstruir, um relacionamento, possa ter uma vida legal, porque eu acho que, assim, tudo que a gente deseja para o outro de mal, volta pra gente. Então, assim, eu sempre desejei o bem, e eu não vai ser isso que vai fazer com que eu me transforme em algo que eu não sou. Então, assim, hoje em dia eu sou uma outra pessoa, hoje em dia eu conheço meus limites, hoje em dia eu sinto que eu estou muito mais maduro, inclusive para viver um novo Uhum. relacionamento. Eu tenho certeza que
hoje eu vou conseguir ter um relacionamento mais leve, mais tranquilo, e não vou me permitir passar por o que eu passei, porque hoje em dia eu entendo, hoje em dia eu sei os meus limites e eu sei o que o outro pode fazer com que eu que o outro pode fazer com que eu perceba que aquela pessoa não é realmente compatível comigo. Uhum. Eu tive todos esses sinais desde o começo, mas eu acabei ignorando eles. Por quê? Porque a gente se envolve, a gente gosta, a gente acaba deixando a coisa fluir. E eu acho que não é por aí. Quando vocês aí de casa perceberem qualquer sinal que não que vá contra seus valores, que vai contra quem você é, saia porque as Uhum. consequências disso pode ser devastadora. A gente sempre fala que um relacionamento é o que é a forma como você negocia as liberdades, né? Uhum. E também como você lida com as suas perdas, Sim, né? Porque um relacionamento, para que ele possa funcionar, existem perdas. E exatamente. como você lida com essas perdas é uma coisa muito importante. E aí estão os sinais, né? Quando só um lado perde, então alguma coisa não tá Sim, funcionando na relação. exatamente. E aí a tendência é que esse algo que não funciona, em algum momento ele vai vir à tona, né. Pelo que você Isso, está falando, eh, não estava funcionando nesse sentido, de que um lado exatamente. só perdia. Isso, exatamente. Então, assim, é uma grande descoberta, é um grande aprendizado, que eu acho que só quando a gente passa por isso, a gente consegue, hoje em dia, ter esse discernimento, né, de entender o que é pra gente e o que não é. Então, foi muito dentro do que você falou, Magali. Eu quis ter essa confirmação. Por mais que eu tivesse lá no fundo uma esperança de que, nossa, agora vai ser diferente, agora vai dar Uhum, certo, É porque sabe? uma das coisas que a gente ouve muito na clínica, e eu atendo a maioria das pacientes são mulheres, né, e eu também já trabalhei, já fiz pesquisa em cima de violência doméstica, e uma das coisas que se ouve muito é: "Mas eu preciso dar uma chance, eu preciso ter certeza, eu preciso saber se realmente é isso mesmo Uhum. que está acontecendo". Parece que é uma forma da gente obter uma resposta para consolidar algo que a gente já uhum. sabe. Eu acho que você falou Exatamente. uma palavra interessante. Nós ficamos buscando uma resposta. Sim, Sim. E a gente E sendo que a sempre resposta tá ali tá já, lá, já já está tá lá, lá, já na tá sua já está posta. lá. frente, na sua frente. E todo mundo à sua volta já te deu a mesma resposta. Só que você ainda quer uma última conversa, Isso. um Tecla último enter. momento. Uhum. Então, Tecla assim, enter. Isso. esse último momento, essa última resposta, para mim foi algo muito sincero. Eu tinha sim esperança de que pudesse ser diferente. Ele É, veio vem sempre com uma expectativa. ele veio: "Vamos adotar uma gatinha, Hum, vamos retomar nossa família". Eu falei: "Nossa, que legal, agora vai dar certo". Mas aí depois de um mês, as coisas começaram a voltar piores do que foram. Então você falou que colocou uma gatinha nesse lugar, né, isso. nesse lugar de negociação. Uhum. Algumas pessoas colocam filho, né, Exatamente. e Isso isso mesmo, e aí se torna mais complicado. isso. Eu tenho a Amy como minha filha, sabe. Eu acho que é um ser, é uma vida, e que eu amo muito até hoje, por mais que eu não possa hoje ter contato, mas eu amo. O amor continua aqui, igual como É, o afeto eu está lá, acredito que o afeto tá aqui, está é lá. igual como um pai e uma mãe têm pelo um filho, o afeto nunca vai deixar de existir, sabe. Então assim, eu amo ela, eu posso não ver, mas todo dia ela tá nas minhas orações, todos os Uhum, dias. Eh, e assim, eu fui com essa esperança de que pudesse dar certo. Quando eu vi que a coisa estava tomando um rumo pior do que antigamente, eu sentei e conversei, eu falei: "Olha, eu não vou deixar de novo chegar na situação que chegou. Eu tô saindo, eu vou embora". E eu lembro que na época, eu estava desempregado, e eu estava passando por um momento difícil já. De toda essa questão aí, que eu falei pra vocês, do relacionamento, de privações e tudo mais. Então, o dinheiro que eu tinha, eu fui para o Rio e fiquei com uma amiga até dar tudo certo esse emprego uhum. que eu falei pra vocês, e até conseguir me estabilizar, até conseguir,
realmente ter essa força de conseguir viver esse luto, passar por isso, entender que isso foi uma grande lição para mim, que eu aprendi muito, que eu amadureci, mas que eu preciso seguir minha vida, eu preciso tocar Uhum. minhas coisas. E olha quantas coisas aconteceram profissionalmente para mim depois que eu passei por isso, sabe? Então, hoje em dia, muita gente vem falar comigo assim: Ô Juan, poxa, olha quanto tu cresceu. Tá vendo? Era aquilo que estava ali te atrasando. Uhum. Mas eu falo, nem acho que era que estava me atrasando. Eu acho que era o que eu estava me permitindo passar ali. Quando Uhum. eu decidi: "Não, isso não é para mim, eu não preciso passar por isso. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu sou muito amado por muita gente, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus colegas de trabalho. Eu não preciso passar por isso". Quando eu entendi tudo isso, minha vida fez assim. Mudou da água para o vinho. Uma vez eu ouvi de um terapeuta, que eu também passei por um processo de divórcio, e foi um caos, né, Uhum, mas a partir do momento que você decide, você vai sabe que você vai criar um caos na sua vida, uhum, mas e eu ouvi desse terapeuta que, assim, é possível ter paz no meio do caos. E as perdas que a gente tem na vida, eu lembro até de uma estatística que eu fiz na faculdade, né, de um estudo que eu fiz, que eh, primeiro é o luto, né, da perda mesmo de alguém muito amado, e geralmente é um filho que tem um baque muito grande na vida da pessoa, sim. e porque não é a perda de um filho, é a perda de muito mais coisas, né, que está embutido nisso, e a segunda maior perda é as separações, Sim, né. com certeza. Então eu acho que o que você disse agora é muito importante até passar, né, para o público, né, que todo relacionamento tem os seus problemas, mas a partir do momento em que você decide algo, você pode ter vários outros problemas em cima da sua decisão, mas aquilo também te traz um conforto, Uhum, aquilo também te traz uma luz, um caminho, te aponta um caminho para você seguir. E eu sim. acho Uhum. que a maior dificuldade está em se sentir perdido. Isso mesmo, verdade. Porque quando você está dentro de uma situação desse tipo, você se sente exatamente assim, perdido, sem saber o que fazer, como agir. E só quando você consegue ter um afastamento necessário ali, que você consegue identificar, nossa, Uhum. realmente, por que eu estou me permitindo passar por isso? Entendi. Inclusive você trouxe aí que os seus pais eram separados, eles, São separados, sim. são separados, e parece que você fez uma construção, de que sua vida seria melhor se você tivesse uma família, Sim, se você construísse uma família, isso né. mesmo. É importante isso, porque, isso te dá um certo ideal, né. O Uhum, meu ideal de futuro é eu com uma família, exato. e aí você cria esse ideal e você faz tudo para construir Você esse ideal, projeta, né? projeta. Isso. E aí só que esse ideal não costuma funcionar do jeito que a gente Não mesmo. gostaria, né. Não mesmo porque os nossos pais são nossos pais. Sim, O que eles passaram é a história É deles. deles, não nossa. Então na sim. terapia, com a ajuda de profissionais assim como vocês, a gente consegue entender isso, sabe, entender que a gente precisa construir a nossa história. E tirar o peso da culpa. Isso mesmo, É você. isso E mesmo. aí tem uma estrutura, né, por trás, né, de que a felicidade só é possível se você tiver uma família. Sim, Isso daí é uma coisa tão, atávico, né, que a gente busca, né, Sim. ao longo da nossa vida, e parece que a vida não tem sentido se não for desse jeito. Mas sim. existe uma E carga social, né, também, sim, Leandro, em cima Uhum. do que o ideal da família, né, você só vai ser feliz se tiver uma família, e sim. nem sempre é assim. Isso mesmo. E eu sempre falo para vocês assim, eu, eu lutei muito, assim, pela família, sabe. Eu até sugeri uma terapia de casal pra gente fazer, mas ele impôs que a terapia fosse feita por uma tia dele. Eita, Eu Aí não acho tem aí que como. funciona. eu acho que aí durante a terapia eu aceitei, eu falei: "Não, vamos lá". E ela falou pra gente que essa terapia
automaticamente ela tiraria tudo de pessoal do lado pessoal que ela tinha, né, deixaria de lado e ajudaria a gente nesse sentido. Mas eu percebi Hum. que a questão pessoal, ela não conseguiu discernir, sabe, ela não Não conseguiu dá, separar Não tem isso. como. não tem como. Então, assim, e até outros profissionais depois vieram me contar que isso não é permitido, não Não, pode não Não pode pode. acontecer. acontecer. E até isso eu me submeti em busca de transformar aquilo que estava. Uhum. Mas eu acho que a gente não consegue transformar o que já é. Sim. Se a pessoa já tem essas atitudes, não só comigo, como depois eu pude identificar também com outras pessoas. Se a pessoa já tem essa atitude, se ela não busca ela se transformar, ela mudar, você não vai conseguir Não. fazer isso. E é o que eu acho que muita gente acaba em relacionamentos se atrasando, se prejudicando, tentando Mudar o outro. mudar o outro, tentando resgatar o outro, tentando salvar o outro. A gente não consegue Uhum. salvar ninguém a não ser nós mesmos. Sim, inclusive, isso traz algo importante, quando que você procura uma terapia de casais, né. Uhum. A Magali, inclusive, ela tem essa formação, né, Sim, essa formação que é psicologia sistêmica, sim, onde e aí as pessoas só é possível uma terapia de casal se existir dos 2 lados um interesse de fazer aquilo dá certo. dar certo, Isso né. mesmo, com certeza. Agora, se você quer fazer com que o outro Mude. se encaixe dentro do seu mundo, fica muito difícil. Com certeza. Hum. E relacionamentos é isso, sabe? São trocas, relacionamento é leve, o amor é leve. O amor ele traz paz, ele não traz sofrimento, ele não traz angústia. É que as pessoas falam muito, Juan, de troca, né, um Uhum. amor é uma troca. A troca, ela vem seguido de uma forma assim, você me dá e eu te dou outra coisa. Sim, Mas o amor não, o amor é doação. isso mesmo. Isso eu ouvi na aula, assim, e eu amei esse trecho, assim, né, Hum. porque o amor, quando você doa, ele inspira no outro a reciprocidade. Uhum. Então você quer fazer, quando você sente o amor do outro, você quer se doar também. Então o amor é isso. O teórico que eu sigo, ele fala que o amor é dar aquilo que não se tem para aquele que não o quer. Sim, É uma frase bem Sim, confusa, é uma né, frase porque confusa. é dar aquilo que você não tem para dar, sendo que é o que a outra pessoa, o outro, né, não quer exatamente aquilo, uhum, né, ambos querem outras coisas, né. Sim, porque cada um Então, tem seus sonhos, suas expectativas, seus cada ideais. um quer uma coisa na relação Hum, e isso, o que os 2 querem é diferente. isso. Eu acho que pesa muito também a questão de ser um relacionamento homoafetivo, um relacionamento entre 2 homens também. Tem as suas dificuldades, que não é igual a um de um casal heterossexual, não é. O relacionamento entre 2 homens, ele eu sempre falo que a gente precisa ainda entender muito sobre as relações homoafetivas. homoafetivas. A gente Sim. precisa entender para a gente conseguir, até a gente mesmo, LGBTQIAPN+, a gente saber lidar com isso. Uhum. Porque homem é o que falam, né, homem é muito carne, mulher é muito sentimento. E isso eu desconstruo, porque eu acho que relacionamentos é pessoas, ali primeiramente são pessoas. Quando você, entende que o que afeta o outro pode não ser legal, o que a minha atitude, que eu faço afeta o outro, e isso pode fazer com que haja um atrito no relacionamento, custa eu repensar isso? Será que eu repensando isso e mudando a forma com que eu estou fazendo certas coisas, vai ajudar com que o outro também perceba essa entrega, Uhum. esse respeito e faça com que a gente possa ter uma relação mais harmônica? E isso não precisa ser nem homem, nem mulher, nem homoafetivo, Isso são mesmo. pessoas, como você E mencionou. com São e quando afetos, São isso, são afetos. são afetos. afetos. E quando se trata de 2 homens, esses afetos eles são iguais, mas eles são diferentes no sentido de que a gente precisa entender que, tipo assim,
o amor, ele é uma renovação. O amor, hoje em dia, a gente tem aquela lei da oferta e da procura. Tem uns aplicativos aí que a gente baixa, a gente passa o dedo assim, a gente rola e É um catálogo. é um catálogo. Uhum. Mas quando o seu parceiro que está do seu lado, por algum motivo, ou pelo motivo aquele engorda, por exemplo, não cabe você falar: "Ah, porque você engordou. Ah, porque eu perdi a atração sexual em você porque você engordou". Isso acontece? Comigo aconteceu. Uhum. Então, Porque isso também no casal hétero acontece também, né? também, isso. O homem só não é doido de dizer, né? É, então Depende, tem assim, homem que Tem uns que diz, falam. oh, então tem. pois é. Então há muito isso. Por exemplo, você vê um cara sarado, não sei o quê, uma relação afetiva, a pessoa já olha, já quer ter algum envolvimento, mas quando eu sempre tive muito essa questão da fidelidade comigo, então assim, eu nunca pensei, durante eu estar em uma relação, eu nunca Uhum, pensei em outra pessoa, nunca pensei em estar com outra pessoa, porque eu acho que tudo começa pelo uhum, respeito, né? E quando você decide ter uma relação, você precisa ter aquele respeito pelo que com uhum. quem você está tendo, e se a coisa não está indo bem, ou se você não está tendo mais atração, o melhor é você, cada um seguir o seu caminho e ser feliz do seu modo, né. Sim, inclusive eu tive muitos pacientes, que tinham relações, homoafetivas, e eu, assim, eram os relacionamentos mais saudáveis que eu tinha na minha clínica. Uhum. Os dos héteros eram um caos, né, traições, Acho que e os devido dos muito à homens construção social que se sim, tem em Exatamente. cima, Isso. né, a Tem construção essa social construção de social, a questão de tem gênero, esse lugar que a mulher ocupa, né, de isso. no mundo, principalmente, que nem você disse, um mundo patriarcal, mas também machista, né, Muito, é isso e que mesmo. coloca a mulher numa outra condição. Lógico que Eu também acontece outras, né, Isso. que a Aí tem gente que mulher às vezes pergunta pra mim: "Nossa, mas só foi coisas ruins?". Não, não foi só coisas ruins, a gente se amou muito, sim, são a 7 gente anos, né. teve muita troca, a gente teve um envolvimento sincero, e ele não era uma pessoa assumida, depois ele assumiu para o Brasil todo. Eu também nunca tinha falado sobre isso abertamente com a minha família. Eu não só falei abertamente, como eu fiz questão de levar ele lá para conhecer todo mundo Uhum. pessoalmente. Foi bem acolhido. Foi muito bem acolhido. Então, assim, da mesma forma que eu fui também muito bem acolhido dentro da casa dele. Então, a gente quebrou muitos preconceitos que existiam no nosso ciclo familiar. Então, houve muitos pontos positivos também. E isso é importante falar, porque às vezes a gente fala tantas coisas, né? E as pessoas presumem tanta coisa do que vê na Uhum, internet, mas as pessoas não sabem também o que houve, né? O que de fato aconteceu. Eu acho que eu queria muito ter uma família, e ele já vinha de alguns relacionamentos aonde ele não viveu isso que você acabou de falar, Magali, o luto, né? O luto da separação, o luto de você uhum, entender de que por que isso aconteceu, o que eu aprendi com isso, que eu não vou levar para o próximo relacionamento. Então eu percebi muito durante toda essa relação que eu estava vivendo muita coisa devido aos outros relacionamentos dele, muitas coisas que falava, esse negócio de filmar. Eu nunca tive isso comigo, mas ele falou que uma ex-namorada dele pegou e filmava uhum. o as brigas deles. E ele começou a fazer isso comigo e eu, consequentemente, também comecei a fazer. Então você repara a consequência que tem você trazer coisas de um outro relacionamento com alguém que nunca passou por isso, é sabe? aquilo que você não resolveu, você repete, Exatamente, exatamente. né. É isso E eu mesmo. vejo muito também, esse desejo de reparação, né. Eu tive um problema, no meu relacionamento e não deu certo, e aí eu acabo repetindo o mesmo relacionamento, porque na realidade o que eu quero é reparar algo que não está no outro, Uhum, está em mim, isso mesmo. né. Aquilo que é o limite, né, de conhecer, que o limite, que nem você falou, a gente precisa conhecer o nosso limite até para poder colocar limite no outro. Isso mesmo. E aí é que a relação funciona, você sabe o meu limite,
e eu conheço o seu limite. Você vai comigo até aqui, porque eu permito. E eu vou com você até aqui, porque eu sei que seu limite é esse. Uhum. Então existe, essa forma de lidar com o outro passa também por se conhecer, por saber aonde estão as suas próprias questões. Uhum. E isso nem sempre as pessoas querem fazer, né, E cada ou um, têm consciência, né. muitas vezes não tem consciência. É. E eu acho que tudo isso que a gente aprende na vida, faz com que a gente se torne também uma outra pessoa, né. Eu acho que cada luto é cada luta e cada pessoa encara isso da sua forma, né. Eu Uhum. procurei ao máximo, eh, ter um término amigável, conversar, dialogar, até pela questão da gente ter adotado juntos um ser, um É um ser ser hum vivo. um ser vivo, sabe. Então eu falei: "Olha, sempre quando eu vim em São Paulo eu quero poder ir visitar, eh, a gente já entendeu que não dá certo, então vamos seguir nossa vida e vamos ser feliz. Te desejo muita felicidade. Eu quero que você encontre alguém que realmente você possa formar sua família, possa ser feliz." Uhum. E foi tudo ok, mas assim, ele decidiu me bloquear de tudo, decidiu se afastar, não deixar eu ter acesso à gatinha. Isso foi um movimento dele, Uhum. entendeu? Então, assim, eu fico triste pelo sentido desse ser vivo que a gente adotou e a gente se responsabilizou juntos em criar, mas ao mesmo tempo eu faço um paralelo com tudo que eu passei durante o relacionamento com ele, com a filha dele, com a privação que a esposa dele fazia, que ele alegava que não deixava ele ver a criança, tudinho. Então, agora era a chance de poder fazer Fazer diferente. diferente. Uhum. Você isso melhorou Eu acho que me aquilo que você prejudicou no senti quando eu estava dentro da relação, porque é o que eu falei para vocês, eu acabei me perdendo de mim mesmo. Acabei uhum, perdendo meu valor, eu acabei, enxergando uma pessoa que eu não era, porque me faziam acreditar que eu era. Então depois que eu passei por essa fase, depois que eu entendi tudo o que eu precisava entender, as coisas só melhoraram na minha vida, profissionalmente, pessoalmente. Hoje em dia eu estou numa ascensão profissionalmente muito grande, assim, eu estou uhum, participando de muitos eventos importantes, estou conhecendo muita gente legal, muita gente que está disposta a me ajudar. Então, assim, profissionalmente, eu estou muito bem hoje, mas eu precisava, eu acho, entender tudo que eu entendi, tudo que eu passei, sabe. E pra mim, eu acho que eu sempre falo, às vezes eu ficava remoendo isso em mim: "Nossa, eu perdi tanto tempo. Nossa, olha só, se eu tivesse focado em mim naquela época, onde eu estaria hoje?" uhum, Mas não, não, depois de um tempo você entende que não, não, você precisava passar por aquilo É um amadurecimento, não é? para o amadurecimento e para você entender sobre as questões da vida, para que hoje você consegue para que eu conseguisse hoje ter uma cabeça que eu tenho hoje e conseguisse crescer mais ainda como uhum. profissional, sabe. E você tá desse outro lado você conhece as celebridades, né, você, entrevista as celebridades, você, estando lá dentro, você logicamente fica sabendo das coisas que acontecem no mundo das celebridades. Sim. Como que é o mundo das celebridades? Esse lado mais humano, assim, essa coisa dos perrengue, você enxerga bastante ali Ah, também? bastante, bastante. Eu fiz um relacionamento muito grande, assim, com os artistas, sabe. Hum. Porque eu sempre desde o começo do meu trabalho, eu sempre foquei que eu queria levar matérias construtivas, que agregassem ao público, ao telespectador, que fizesse o que está em casa se inspirar e crescer também com aquelas histórias. Então, assim, todos esses artistas que hoje são meus amigos de WhatsApp, de me ligar, de confidencializar certas coisas, sabe, que acontecem nos bastidores, Uhum, é muito devido a essa confiança que sempre eles tiveram comigo. Sempre uhum, quando tem algum projeto que eu chamo amigos meus, artistas, eles sempre topam participar, porque eles falam assim: "Juan, se você tá indicando, se é coisa tua, eu vou." Porque uhum, eles já entendem como é que eu trabalho, a minha forma de trabalho. Eu sempre busquei muito focar pelo lado humano de cada artista, uhum, sabe? Porque eu acho polêmica, uhum, coisas negativas, só se não for para agregar
positivamente para quem tá assistindo e para quem tá falando, para quê? Sim. Sabe? E Para logo quê? no dia seguinte tem outra, né? Tem. Mas, Né? mas, Para quê? mas tem a gente que já trabalhou em empresa, Sim, tem sempre aquele negócio que o pessoal, meu, você tá sabendo? Aí você Sim. fala, gente, que babado. Ó, a de peão. ó, Ah, eu já não. fiquei sabendo de várias coisas, assim, É. que às vezes tem alguns me ligam assim e falam, Juan, tal coisa, sabe, tá acontecendo, ai, mas aconteceu isso, Você não fala, sei o quê. Falei, fulano? nossa, eu não acredito. Eu já fiquei Ai, sabendo eu de já tô várias até com coisas de medo aqui, bastidores, gente. É. várias coisas de bastidores, e assim, nunca falei assim, mas que isso que é legal, É. do tempo que você trabalha, da forma que você trabalha, você acaba construindo relações que se tornam muito sólidas Uhum. e de muita confiança. Então, hoje Tá. em dia tem. Ó, depois aqui nos bastidores, eu vou perguntar o que que ele já tinha ouvido de fofoca minha aqui, tá? Mas é só nos bastidores, Olha, hein? tem umas aí, olha. Magali, todas positivas, todas positivas. Não Ah, é não. imagina. Não é Não é não? não, Não é aí não. ó. Leandro, depois a gente vai conversar É, então, eu Leandro. Tá. conto A gente vai umas conversar. fofocas da Ah, Magali. não, Depois você me não. fala. Depois você me fala, Leandro. Mas sabe, Juan, tem uma coisa que tá me chamando bastante atenção. Você nunca falou de relacionamento. Uhum. Em nenhuma entrevista que você deu, você já foi convidado para falar e você nunca disse. O que foi que você realmente aprendeu com tudo isso? Por que você resolveu falar agora? Eu acho que hoje eu tô pronto para falar sobre. Eu não, muita equipe de TV, podcasts, ah, vários canais me procuraram para falar sobre. Mas eu não estava pronto. Eu precisava viver o luto, eu precisava focar mais na minha terapia para entender o que eu passei, para que hoje eu pudesse compartilhar, porque eu acho muito importante compartilhar, sim, porque tem tanta gente que está em casa que às vezes nem conhece a gente, mas assim, esbarra com um vídeo, vou lá assistir. Se E identifica, se né? identifica e tá passando por isso e se eu puder, sei lá, ajudar pelo menos em 1% quem está passando por isso, para mim já vai ser muito recompensador, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu perdi, e eu sei o que eu ganhei e eu sei o que eu aprendi também com tudo isso. Então, assim, se eu puder ajudar quem for com uma palavra, com um incentivo, com uma força, que às vezes, gente, quem está passando por isso é o que eu falo, não basta você só aconselhar, dar milhões de conselhos. Às vezes dá um abraço que às vezes esse abraço faz com que a pessoa se sinta tão acolhida Uhum. que vale muito mais do que um conselho, porque o conselho, para quem está vivendo isso, é importante, é legal, mas só que é só a pessoa mesmo. Só a A pessoa resposta está mesmo. sempre A dentro de pessoa si tá, a mesmo. resposta tá aqui dentro. Só aqui dentro. Só a gente tem o poder de mudar nossas vidas. Só a gente tem o poder de transformar aquilo que não tá legal na gente. Então, assim, busquem terapia, busquem profissionais como eles aqui, ó. Eu tenho certeza que vocês vão entender muitas coisas da vida de vocês, não só de relacionamento, mas coisas que a gente traz da nossa infância, como eu tive essa questão da família, de querer ter uma família, de buscar uma família. Vocês sabem, né, que a gente traz muita coisa dos nossos pais, da nossa infância. Uhum. Faz parte da sua formação. Isso mesmo. Então você desconstruir isso é um processo. E eu acho que quem puder contar com a ajuda de profissionais, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, para ajudar nesse sentido, tenho certeza que vocês vão avançar aí várias etapas. Uhum. Até mesmo como você mencionou, né, de aceitar aquilo que você sente. Isso Às mesmo. vezes você tá com raiva, Uhum. você quer matar pessoas, você quer, no sentido de que você quer esganar, você quer ir lá e quer falar um monte, você fica com vergonha às vezes daquilo que você sente. Isso E às mesmo. vezes só o fato de você aceitar que você tem tudo isso e que você É é o um primeiro ser passo para humano. você entender que, tá, eu sinto isso. E você reconhecer que você sente, também te coloca num lugar de que o que que eu vou fazer com isso? Sim, Uhum. O que que eu vou fazer com a minha raiva? O que que eu vou fazer com a minha dor? O que que eu vou fazer com a minha tristeza? Porque eu vou pegar essa raiva toda e vou trabalhar que nem louco.
Uhum. né? Ficar Para não sentir, para não sentir. para se anestesiar. Eu vou ir pro Exatamente. álcool, vou ir para o fumo, Para as vou ir para as drogas. drogas, eu vou pegar e Me afogar com outra mulher, outro vou entrar no homem. outro relacionamento logo em seguida Então, para poder esquecer o outro. Então, assim, são tudo situações que o terapeuta ele vai te questionar. Você falou em um ponto agora que eu lembrei muito, assim, sabe? Que você falou, eu vou me focar em outro relacionamento para que eu possa esquecer o outro. Isso foi algo que foi muito imposto para mim durante eu Uhum, estar nesse relacionamento, que foi assim, você sabe que eu não sei ficar sozinho. Então você decidindo separar, daqui a um mês eu já vou arrumar outra pessoa. Isso foi algo que eu escutei muito. isso E quando mexe, a né? gente está numa dependência emocional, isso faz toda a diferença, porque você fala: "Nossa, mas como assim eu vou perder essa pessoa? Eu Sim. vou eu vou perder". Não, você não quer. Aí você se submete ainda mais viver naquele ciclo vicioso do abuso. Ou você começa a ir atrás da pessoa, né, Isso mesmo. e Então assim se desvalorizando. isso mesmo. Inclusive ou aceitando migalhas, o né? Instagram faz muito isso hoje, Uhum, né. Sim. A pessoa ela pode até não te falar, mas ela posta ali, né, uhum. aquela fotinho, né, Uhum. aquele vinho com uma outra taça no fundo, Sim, né, mostrando assim: "Opa". Então a pessoa ela e isso daí é uma coisa que mexe com aquele que está passando por esse com luto. certeza, com certeza. Eu é uma questão minha, assim, sempre falo, eu só vou entrar em novo relacionamento quando eu sentir que realmente é aquilo, que realmente é o que eu sinto, que realmente é verdadeiro. E Uhum. senão eu não quero, não quero. As pessoas costumam mesmo falar assim: "Ah, você separou? Já arruma outro logo, para que que você vai ficar" desculpa, Lena, É. ficar aí demorando. Não, Sim, namora, e esse que é um vai, dos principais sai. erros, E né. é Sim, justamente isso. Tanto para o homem quanto para a mulher, tanto Sim, numa relação homoafetiva, não importa. Você precisa olhar aquilo que eu falei da identidade, né, você constrói uma identidade com aquela pessoa, você precisa terminou, você precisa reconstruir essa identidade. isso Se mesmo. entra outra pessoa logo de cara, Uhum. né, uhum. a sua identidade você não reconstruiu ela, E você vo não sabe quem você é, você vai repetir, você vai levar tudo Isso mesmo, novamente, você vai repetir tudo novamente. tudo novamente. Então, assim, é por isso que eu busquei muito reconhecer tudo que eu passei, entender tudo que eu passei, para que hoje eu pudesse seguir minha vida, não repetir certas coisas, não saber, saber colocar meus limites, saber até onde o outro pode ir comigo, sabe. Então, assim, eu acho que hoje eu estou pronto já. Se aparecer alguém, assim, que vale a pena, Uhum, por que não? Eu não sou uhum. traumatizado, eu tive amigos que falam: "Ai, eu nunca mais", até familiares, tá, "Eu nunca mais quero arrumar ninguém na minha vida". E gente, mas ninguém é igual a ninguém, não é porque você passou por aquilo que você vai passar novamente. Sim, você pode até passar novamente, se você se permitir aceitar coisas que você já entendeu que não é para você, que Uhum. não faz parte da sua essência, que não faz parte de você. Aí você pode repetir novamente isso. E é muito dentro disso. Quando alguém já separa, já arruma outra pessoa, que tempo você teve para repensar tudo que você viveu, tudo que você passou e tudo que você fez de errado e de certo também? Uhum. Você não tem. Então você vai acabar sim repetindo tudo novamente até você entender, parar e entender, nossa, gente, é isso. Mas infelizmente a gente não tem 500 anos de vida, né? Para Não. Não. entender tudo isso. É, porque assim, quando Então, você vai se separar, é porque tem outro. E aí quando você se separa, você precisa arrumar outro. É isso muito é mesmo. bem É. Lógico que é aquele ditado, né? Solteiro sim, sozinho nunca. Ah, fica a dica, né? fica a dica, né. Dica do Juan, gente. Fica a dica, gente. Enquanto não aparecer a pessoa certa, se divirta aí, se diverte que é legal. Enquanto não aparecer a pessoa certa, se divirta com as erradas. Né, Leandro, né? Né, Leandro? É Tipo verdade. isso. Tipo isso. Tipo Tipo isso. isso. Eu senti ó Esse é pessoal, Leandro esse foi é direcionado. Olha, ó, Leandro, ó, Leandro Leandro, trouxe as né. experiências próprias.
Ai, meu Pois Deus. é. Ah, Não, mas mas é verdade, é uma coisa que você se separa porque você tem outro. Eu ouvi muito isso. É ah, mesmo. Fui acusada ainda, né, disso, mas quando você se separa, você precisa arrumar outro. Eu falei: "Caramba, Né? pra quê, Pra né? quê? Você se Pra separa por causa de quê? outro, depois você tem que arrumar outro? Pra quê? Não precisa, não Né? precisa ser assim". E é muito legal também você entender a solitude também, Sim. você se conhecer. Eu tô muito feliz sozinho hoje, a minha casa eu montei ela do jeito que nossa, é eu maravilhoso, né? queria, né, eu tô com a minha gatinha, adotei Hum. uma gatinha Maísa, que é meu amor, então assim, a gente é tão feliz juntos ali, sabe, Uhum. a gente brinca, eu brinco com ela em casa, a gente escuta música, aí eu pego ela, a gente dança junto, É. e ela é muito amorosa, ela é muito amável, sabe, ela gosta de vir, de ficar no meu colo, Hum. ela é diferente, ela é Aham. diferenciada. Deus mandou, eu tenho certeza disso. Deus falou: "Você vai ter essa É porque perca, você mas só tá que". dando amor pra ela. E o que é legal de Tem você isso. tá vivendo o seu momento, Uhum. é uma coisa que a Magali sempre ela às vezes Magali é minha vizinha, né. E Então altas assim, broncas, viu, gente? e Olha só, ela sempre bate lá em casa, pra pedir e um café, um pa açúcar, né, um na óleo, na realidade é o ou contrário, uma xícara na de realidade é o ou uma contrário. xícara de café, ou Oh, uma xícara de Na café. verdade, eu fiquei um bom tempo sem máquina de lavar, né, aí eu levava lá na máquina da Magali: "Magali, pode, por favor?". E uma coisa que a Magali sempre fala assim, fala: "Nossa, Leandro, mas de novo essa música que tá tocando aqui na sua casa?". Eu falei: O bom de você estar vivendo o seu momento é que você pode ouvir a mesma música Verdade, é 500 mesmo. vezes Uhum. e tá de boa, É né". muito bom também, assim, sabe, eu sempre fui muito feliz sozinho, sempre. Antes desse relacionamento, eu Hum. eu morei aqui em São Paulo, né, esse tempo que eu morei, fui solteiro, morava sozinho e era muito sempre fui muito feliz. Eu acho que quando você encontra esse espaço dentro de você, que você realmente não precisa da aceitação do outro, porque é muito isso, né, a sociedade te impõe que você tem que ter alguém, você tem que postar com alguém, você tem que estar com alguém, você tem que sair com alguém, e não, você não precisa Uhum, fazer nada disso, você pode uhum. fazer tudo isso sozinho. Sim. Eu vou pra show sozinho, às vezes eu quero assistir alguma peça de teatro que tá em cartaz que eu acho legal, Hum. chamo amigos, "Ah, não dá pra ir?", eu vou sozinho, e me Sim. divirto, eu sou feliz do também mesmo aprendi a fazer lugar, muita coisa sozinha. sabe. Eu tenho um amigo de 21 anos, que eu peguei carona com ele recentemente, e conversando com ele, ele falou assim: "Ah, eu fui pescar semana passada, fui pescar, né". Falei: "Nossa, que legal, você foi com quem?". "Não, fui sozinho". Falei: "Opa, você saiu, foi sozinho? Como assim? Quem que pesca?". Falei: "Não, eu fui pescar sozinho, pesquei, fez ali o peixe dele e falei: Eu gosto, eu curto isso, né, Sim. fazer". Eu achei: "Nossa, que Pra mim é até um Curte processo. ele, né? curte ele". Pra mim é um processo terapêutico também. Sim. Às vezes eu tô assim, nossa, eu preciso desenvolver alguma coisa. Quando eu tô assim envolvido com algum projeto que tá ali ainda em processo de evolução, às vezes eu sempre gosto de me isolar. Eu me isolo, tipo, igual como eu fiz em Belém. Uhum. Eu fui pra uma ilha de Cotijuba, é uma ilha que tem lá em Belém, maravilhosa, que eu amo, que quase não tem ninguém. E eu fiquei lá, fiquei uma semana Hã. lá, pensando, sozinho, Mas, pensando. é só uma pousada que tem ali? São várias pousadas, Hã. assim, e é uma ilha linda, é um Hum, mar de água doce. vai me levar lá, Ah, não? eu vou te levar, mas você vai amar. Opa! É lindo lá, é lindo. É uma ilha que fica um pouco distante de Belém, mas só que Aham. vale muito a pena. E eu fui pra lá, eu fiquei sozinho lá, e repensei sobre muita coisa, eh, da minha vida, de projetos, o que eu queria, e eu fui colocando tudo isso em prática quando eu voltei para o Uhum. Rio. E tudo parece que não sei, parece que a coisa do destino, tudo foi dando muito certo, sabe. Tudo que eu planejei, tudo que eu quis, assim, para profissionalmente, sabe, tudo encaixando certinho. Mas como é que é se planejar numa ilha? Você foi é uma coisa interessante. Pronto. Agora eu Porque lembrei da música da Marina Sena, como é "Numa ilha é, tão bela". como é que é? Você fica lá na rede, você senta lá na rede e fica pensando, como é que é isso daí? Pronto, a Ah, imaginação do Leandro foi longe, foi longe gente. agora, né. Não, Olha, não, eu sou inclusive, muito visual, gente, ó, a hora que ele já que falou. você é visual, Hum. o público de casa também é visual, então assim,
Vocês podem ir no meu Instagram, @juanfielder, olha o jabá, tá olha. vendo? E lá tem várias fotos desse momento lá. Então, Na ilha. na ilha, Ah. na ilha, Como tem é que chama várias mesmo? fotos. Ilha de Cutijuba. Eu Cotijuba. amo essa ilha lá Ah, em eu vou Belém. ter que ir lá para Inclusive, quem terminar meu puder, livro. inclusive, quem puder ir Né? pra É lá, verdade. Verdade, eu tenho que ir vá, para lá para vá. terminar meu É. É livro. uma ilha maravilhosa, com o pessoal de lá super acolhedor também. Eu amo lá. E assim, eu acho que a gente precisa, às vezes, não precisa você ir pra uma ilha ou você Uhum. ir pra outro Ah, lugar. agora eu quero ir pra uma ilha. Eu também, agora eu quero ir para uma ilha. Agora eu quero ir pra uma ilha. Agora eu quero ir pra uma ilha. Mas assim, pra você ter esses É. momentos, sabe, Aham. de conexão consigo mesmo, eu acho que é muito importante, a gente tem que ter. Uhum. É tipo como se fosse a gente fazer meditar. É tipo como se fosse Entendi. meditar. Ali você entra dentro de si, né, você vai pra outro lugar. E eu acho que é muito isso, sabe, é você tá atento aos sinais, eu sou muito atento hoje aos sinais, o que que tá acontecendo, que às vezes te traz muitas respostas, Você tem sabe. muita intuição? Desde criança eu tenho alguns insights, assim, eu não posso dizer, eu não sei, mas falam que todos nós temos uma certa mediunidade, né, Uhum. Mediunidade. mediunidade. E desde criança eu sempre en fiquei sabendo de coisas antes de acontecer, sempre escutei algumas coisas desde criança, isso aconteceu acontece comigo até hoje, Como que é? sabe. Como que é? Você fala. Não sei, nem eu sei explicar, é algo que eu preciso trabalhar também. Não, é que eu quero saber, tô perguntando, porque tem uma pessoa Ai, meu Deus, Tem uma pessoa aqui sabia? que tem isso a mesma coisa. O único que parece uma porta sou eu. Não escuto nada, né. Então, desde criança eu sempre tive isso, Uhum. né, quando minha avó morreu, Eu minha sinto as bisavó coisas, morreu, né? eu falei: "Acho que a minha avó morreu", a minha mãe: "Por Nossa. quê?" Ela: "Porque você tá falando isso, você tá louco, não sei o quê", eu falei: "Não, mãe, eu vi ela indo numa caminho de luz", e era minha bisavó que sempre ia na igreja todo dia, eu sentava do lado dela, e eu vi perfeitamente ela indo e assim, aí acho que demorou umas 3 horas, 4 horas, meu pai ligou falando que ela tinha falecido. Mãe: "Meu Olha. Deus". E isso aconteceu outras vezes e com certos trabalhos meus, às vezes eu sinto alguma coisa e às vezes, aí você tem que saber separar o que é o seu instinto, o que é apenas uma intuição e o que é realmente aquilo que é real. Hoje em dia eu consigo, saber. Às vezes eu já fui fazer certos trabalhos e eu Hum. senti que não era para mim ir, não Inclusive era para a mim ir. Chaline, né, que teve aqui, né, Sim. fez uma previsão para você Foi, e verdade, que ela verdade. falou para você, que tinham coisas boas, mas que você Isso. tinha que tomar cuidado, né. Que Coração, tá vendo? é. Coração, tá vendo, ó? Coração aí, ó. Tomem cuidado, gente, com o coração. Mas Hã. eu sempre, desde criança, eu sempre tive isso comigo, sabe? E quando ela falou isso, eu já tenho um histórico familiar de Uhum, pessoas que tiveram problemas de coração. Então, assim, é um histórico já familiar que eu tenho. E é uhum. algo que realmente eu preciso ir. Você tem realmente então Tenho, tenho, essa. tenho histórico familiar. E te E eu assustou quando ela falou? Não, porque hoje em dia eu entendo muitas coisas, assim, nesse sentido Uhum. espiritual. Então, assim, não me assustou porque eu sei muito bem a hora que eu vou partir desse plano, eu sei em que contexto vai ser. Então, Entendi. assim, hoje em dia eu entendo, mas eu entendo que no meio desse caminho, sim, possa existir problemas de saúde, possa existir coisas no coração, Isso aqui dá entendeu? até um corte bom, né, assim, Juan confirma previsão de Chaline Sim. Grazik. Não, e fora, essa foi a previsão ruim que ela fez, mas a boa eu já tinha tido, não sei se eu posso dizer que foi uma visão, mas assim, eu vi uma mulher do meu lado, e essa mulher ela estava com o papel na mão e ela falava: "Esse papel aqui ele vai mudar a sua vida". E É ela assim Olha. mesmo, previu, e foi a no fo Chaline foi previu. eu acho que eu não lembro exatamente agora, mas acho que foi um sonho que eu Aham. tive, que foi exatamente isso. E eu fiquei com isso na cabeça muito assim. E aí eu conheci um rapaz através de uma pessoa que eu trabalhei, que ele tirava as cartas, Hã. e ele tirou as Ele cartas para confirmou. mim. E ele falou para mim: "Olha, isso foi logo quando eu mudei daqui de São Paulo para o Rio. E ele falou para mim: "Olha, você vai conhecer uma pessoa, que essa pessoa, ela vai ter a mesma profissão que a sua, mas, essa pessoa vai vir
com o intuito de te ensinar muitas coisas sobre a vida que você ainda não sabe, que você precisa saber. Nossa, gente, cadê essa E mulher? ele falou e ele falou e ele falou isso, e ainda durante ele tirar as cartas, ele falou isso, e logo em seguida aconteceu tudo o que aconteceu, e ele falou que ele via nas cartas uma mulher que seria responsável por fazer eu alcançar tudo que eu sempre sonhei na minha vida. Nossa, E E a a Chaline Charlene falou a falou a mesma mesma falou a coisa. mesma coisa. Falou a mesma coisa. Então, assim, não tem como dizer que é mentira, que não tem como, porque, assim, eu tive Sim, 3 comprovações, sim, 3 sim. comprovações de que isso e quando ele tirou as cartas para mim lá no início também, tudo que ele falou, não só disso, mas outras coisas aconteceram em sequência, sabe. Uhum. E, inclusive, ele até falou também sobre que ele via um familiar meu que ia falecer, que era uma pessoa que ele via morena e tudo E mais, e foi aconteceu? meu avô. Ah, Meu seu avô avô. faleceu recentemente agora. Uhum. E tudo aconteceu, sabe. Então, assim, eu acredito que há sim um mundo espiritual que está muito interligado conosco, que está próximo da gente, mas a gente precisa estar atento aos sinais. Uhum. Muita das coisas que hoje em dia eu sei é através dos sinais. Isso. É porque às vezes a Acho que gente ignora esses sinais. A gente ignora, a gente fala: "Ah, não, mas essa é, pessoa que todo mundo fala, não sei o quê", não é isso. Mas às vezes a gente é, está de frente para a tá, pessoa que tá, pode ser a pessoa da nossa é. vida, de toda uma construção e a gente não reconhece isso. Entendi. Eu tô rindo Uhum. agora porque, não sei, tem algumas coisas que não só você, alguns convidados falam, a Magali me olha. Do tipo, Tá vendo? Tá vendo? eu Gente, me como ele sinto, pega no Tá meu vendo? pé, eu me gente, sinto vocês Você não você julgado. viu? Você viu? têm Você se sente julgado, noção. né? Nossa, olha, Magali, você como apresentadora, você é responsável por fazer com que esse ambiente ele seja um ambiente confortável, não interrogatório. Você está intimidando o Tá vendo, Leandro. gente? Olha só, Eu você está tô aqui, intimidando o eu Leandro. sofro na mão É, desse cara. Caramba, isso é Leandro. Como abuso. você se sente, Leandro, agora, É. trocando de bola? Como você se sente sendo interrogado, Ah, sendo muito assim, julgado, encurralado, julgado, encurralado. encurralado? Teve uma entrevista que é uma engraçada. Eu não sei, não lembro quem que era, que falava 2, 3 palavras, ela me olhava, né? Tipo assim, falei, gente, mas eu sou tão ruim assim, Ó, e falam que as né? pessoas que têm isso se reconhecem. Eu não sei se você vai ver que é por isso que eu tive essa aproximação tão forte com a Magali. Porque, Exatamente. assim, eu lembro A muito questão da bem, mediunidade, né? eu lembro muito bem do Ele primeiro fala dia. mediunidade, eu não falo mediunidade, eu falo que eu sou uma pessoa que sinto muito as É, coisas. É mas mediunidade. eu lembro muito bem, até É, hoje, do primeiro dia que eu vi a Magali. é. Eu lembro que eu estava passando e eu tinha acabado de chegar de Belém para Verdade. São Paulo, e eu falei assim: "Cara, eu preciso agora arrumar emprego para me conseguir alugar meu espaço, poder tocar minha vida e fazer minha faculdade". E eu estava com vários currículos na Uhum. mão, e eu estava no calçadão de Santo André, da Oliveira Lima. E eu passando lá, entreguei para vários lugares, e fiz uma entrevista que foi muito boa, a pessoa gostou muito de mim. E aí eu passei em frente ao estabelecimento onde a Magali era gerente. E aí ela estava sentada lá na mesa dela, assim, ela estava super bem vestida, eu falei: "Nossa, caramba, ela é gerente mesmo, né". É. Aí eu olhei assim pra ela, falei: "Não tem como não ser a gerente". E aí Precisa nem de plaquinha, né? aí eu falei com ela, assim, e naquele momento ali eu senti uma conexão e eu sabia que era ali. Eu soube naquele exato momento que era ali. Eu falei pra ela, aí eu falei, entreguei, e ela já trouxe uma resolutiva na hora ali: "Olha, eu quero contratar você e tal". Uhum, Mas antes disso, ela falou: "Ó, espera um pouquinho aqui, deixa eu ver". uhum, Eu acho que ela estava analisando algumas coisas, uhum. mas eu senti naquele momento que era ali. Eu falei: "Não, é aqui que eu vou trabalhar". E faz mais de 20 anos, E né? E faz faz mais de mais de 20 anos. 20 anos. Mas a E ali foi muito importante para mim esse emprego, sabe, muito mesmo, assim, porque foi lá que eu fiz minha faculdade, foi lá que eu consegui alugar o meu primeiro espaço, sabe, logo quando eu vim de Belém, foi lá que eu construí realmente a minha história, nesse eixo Rio-São Paulo. uhum. Não, e você vê quando a pessoa ela tem esse dom, né, eu chamo de dom, de de perceber as coisas, né, Uhum. e que
a pessoa ela bate o olho nas pessoas, ela já sabe se Sim. a Magali é bem assim, Eu né. tenho A gente isso muito brinca forte. bastante, mas ela bate o olho numa foto, bate o olho no ela sempre olhou para você, né, pelo menos eu te conheci antes de te conhecer, né, Sim. através Dos dela. meus olhos. Através dos olhos dela, que ela falava muito, né. E aí ela sempre trouxe essa visão de você, de alguém que, de uma pessoa de coração puro. Assim como a Chaline falou ela falou Exatamente. que você é uma pessoa de coração puro. Eu acho eu fui criado, por uma mãe que sempre me deu muito amor, assim. E eu sempre vi muito a batalha dela em me criar ali, sabe, sozinha. Eu sempre via eu tenho uma imagem que eu me recordo desde eu acho que eu tinha, sei lá, 7 anos de idade. Eu com a minha avó e minha mãe numa fila de mulheres, assim, esperando para ser escolhida para entrar para trabalhar na fábrica de castanha do Nossa. Pará. E nessa época, esse trabalho, eles escolhiam as mulheres na frente, era diária, né, era por diária. Eles escolhiam as mulheres e enchia de mulheres naquela época nessa fábrica. E essa fábrica era para fazer trabalhos repetitivos, de descascar a castanha do Pará, que é algo muito, Muito braçal. ai, muito braçal. E eu lembro até hoje, assim, minha mãe, era minha avó, aí a minha avó falando: "Vamos lá levar sua mãe lá". E aí com a minha avó olhando minha mãe lá na fila, sabe. E aí o cara escolheu minha mãe, a minha mãe falou pra mim: fez assim pra mim. E até hoje eu faço, às vezes, quando acontece alguma coisa positiva, eu faço isso também. E esses dias eu percebi que era devido a isso. Aí eu lembrei, eu falei: "Nossa". Sempre quando acontece alguma coisa muito importante, eu Hum, sempre faço. Aí na hora que eu fiz, eu lembrei disso, eu falei: "Nossa, é por isso". é. Ela fez isso pra mim, assim, porque nesse dia a gente não tinha realmente, a gente estava passando por um momento bem difícil financeiramente, minha mãe pagava aluguel, então assim, eu acho que nesse dia o que eu almocei foi uma farofa de ovo, nesse dia. Não. Foi uma farofa de ovo, então aquilo que ela fez pra mim foi no sentido de que: "Nossa, hoje a gente vai ter dinheiro, a gente vai no mercado, Hoje a gente tem comida. hoje a gente tem comida". Então isso pra mim foi algo que foi muito impactante pra mim, assim, sabe. E eu até hoje eu lembro dessa cena dela. E a minha mãe, ela trabalhou durante muitos anos nessa fábrica, ela desenvolveu uma doença que ela quase morre, porque era trabalho repetitivo, e foi uma pessoa que me deu muito amor. E apesar de tudo isso, de toda essa dificuldade, eu com 15 anos fui reparar a bicicleta em frente ao supermercado para conseguir ajudar também a comprar comida dentro de casa. Então assim, tudo isso eu tenho esse orgulho de que hoje me transformou em uma pessoa melhor. Eu não me tornei uma pessoa rancorosa, eu não consigo guardar raiva, eu não consigo enxergar o meu passado como algo que ruim. Eu olho para tudo isso como um grande aprendizado e uma grande evolução mesmo como pessoa. Por isso que às vezes eu sento em certo restaurante ou eu tô, por exemplo, no Golden Globes lá, baile Uhum. Globo Com de aquele Ouro, terno todo bonitão. né? A Então, gente estava reparando o Né, seu você viu? terno. O é, smoke e tudo Falei: mais, "Nossa, assim, esse daí o aí Juan é o né, esse o Juan caprichou". aí às vezes eu olho, eu tô nesses ambientes, É. assim, aí cercado por artistas que eu cresci vendo na televisão, e eu olho assim, eu falo: "Nossa, é, caramba, como a vida". conseguiu. Eu nem digo como que consegui, mas eu tenho mais na mente, assim, que, nossa, como a vida é surpreendente, sabe? O que tem mais em Me Reservando, né? O que tem a mais, assim, Hum, e eu procuro hoje curtir, sabe, curtir, curtir, curtir cada hum, momento. Eu não me prendo muito hoje a essa questão que muita gente se vende, a mídia que se uhum, vende: "Ah, eu quero falar sobre certos assuntos, eu quero ser tal pessoa", uhum, que não é, para querer estar ali na mídia. Eu quero curtir, eu quero fazer algo que eu sinta amor pelo que eu estou fazendo e uhum. que isso vá impactar de forma positiva quem está assistindo, sabe. Quando a Magali me olha assim é porque tá no final.
Ah, Pois é. olha aí, ó. Eu, Poxa! eu- Ele fala pra mim que é só pra julgar, né, ou Olha. que eu tô fazendo não, de É. não, errado. Não, é que não eu é. sei interpretar os olhares, né? Mesmo Ah. eu tô olhando pra você aqui. Sei lá. Quando a gente trabalha muito tempo com alguém, a É, gente já não precisa nem falar A nada. gente se conhece Só há de muitos olhar. anos, Esse é então final, o outro não, o outro foi de julgamento. não foi Outro foi julgamento, não, né, não Leandro? Outro foi foi, não foi julgamento. julgamento. Mas assim, Ele tá errando os sinais, tá, mas gente? a gente tá vendo a sua evolução, e a gente quer ver você indo muito além. Sim, A eu gente desejo. torce, a Amém, gente amém. realmente torce Obrigado, muito. obrigado. Toda vez que E você eu tem por uma, vocês. toda vez que você tem uma entrevista assim que a gente vê, quando você teve entrevista com o Bial, né, falou, nossa, que legal, que bacana. E a gente quer ver você entrevistando cada vez mais Mais pessoas. Você já tem o pessoas. WhatsApp do Bial. Nossa, Ó, cara, Ah, meu Deus do céu, viu? esse, Não, não. E a coragem pra mandar uma mensagem? ele fala, quem que é esse chato aqui que tá? Mas a gente torce bastante por você, Juan. A gente agradece muito por tudo que por essa amizade, né? E por você estar aqui hoje, Eu né? acho que a vida são encontros, né? Sim, sim. A gente se encontrou há sim. 20 anos atrás É, e a gente soube que ali seria um encontro que ia marcar a sim. nossa vida. Sim. A E gente mais Quando eu vi o Leandro também foi um encontro que a gente teve uma conexão nós três juntos que eu acho que o reflexo disso Uhum, é tudo que a gente está fazendo hoje, é o amor sim. que a gente está é o colocando nosso nas trabalho. coisas, é o trabalho, mas ao mesmo tempo é a parceria. Sim. E É a você pureza. entender que não é só o trabalho, Uhum, mas é o carinho, é o cuidado. cuidado. Eu sou muito chato, gente, às vezes É eu falo. mesmo. Ah, pessoal, É vocês não têm mesmo. noção. Mas eu sou. Às vezes me dá uma raiva, eu falo, nossa, o que o Juan tá falando aqui? Pois é. Mas assim, é aquela raiva de que até reconhecendo, você tá certo, Sim. você tá certo, Certo. você tá certo. Mas aí eu percebo, nossa, às vezes, porra, cara, eu tô chato. Eu me analiso, tá, gente? Aí, mas eu falo assim, nossa, mas é excesso de cuidado. Sim. É quando a gente tem raiva da nossa mãe, do nosso pai, que a gente fala, nossa, que Exato. chato. Mas depois você olha e Você olha o e tempo fala. passa e fala, não, mas ainda bem que, Mas é que, porque É. assim, quando que eu tem gosto, ali. é assim, quando eu gosto de um projeto, de algo que eu tô fazendo, eu procuro ter o Os cuidado detalhes, né? máximo para que não passem pelo, às vezes, o Uhum. que eu passei, E sabe? Que consiga alcançar ali o objetivo que é, sim. imposto, sabe? E eu acho que eu quero dar esse testemunho que você. As pessoas não sabem o que acontece nos bastidores, mas quando vem os artistas, né, e a gente entrevista os artistas, e a gente. Aqui é um bate-papo. E a Sim. gente. E muita coisa sai um pouco fora do que a gente. Com certeza. Do Porque que é a uma gente. conversa, Porque é né? uma conversa. Sim. E aí vem o Juan. Ele fala: olha, isso que você falou, não vamos colocar, porque isso a pessoa pode se ofender. Sim. Aquilo outro não ficou tão bem. Será que da outra vez a gente pode perguntar de uma outra forma? Né? Eu acho interessante esse cuidado que o Juan tem com as pessoas. Sim. O cuidado de você não ultrapassar um limite que muitas vezes pode ofender, pode Magoar. magoar, a outra pessoa pode não se sentir bem, porque de uma certa forma, a pessoa que senta nesse sofá, ela está vindo para conversar, mas ela está fazendo um favor também, Com certeza. favor de estar E aqui. principalmente a pessoa que aceita dar uma entrevista, seja para quem for, ela está acreditando no projeto. Está acreditando. Ela está acreditando. Então, pelo fato dela acreditar e apostar e aceitar estar sentada aqui, é algo muito lindo, Sim. sabe? É algo que a gente tem que sempre valorizar e sempre focar naquilo Que importa. que importa para ela, que faça ela feliz, o entrevistado feliz e o público de casa também. Uhum. Porque é uma troca, sim, é uma troca, né? Mas também é um cuidado, né? Um ponto que a Magali falou que foi para mim muito importante também nesse sentido de falar hoje sobre essa questão do relacionamento, foi isso. Às vezes, nem sempre a pessoa está pronta para falar sobre aquele assunto. Sim. E quando a gente faz muito tempo esse trabalho de entrevistar, a gente entende que às vezes mais vale a gente focar no que é positivo Uhum. do que é negativo, porque às vezes o negativo a pessoa não está pronta ainda para dividir com a gente
aquilo. Eu acho que na mídia tem muita deturpação Muita, Sim, de se as- muita muitas mesmo. coisas, então tem que ter um certo cuidado. Com certeza, Sim. com A certeza. gente não perguntou coisas mais íntimas, porque se a pessoa quiser, a pessoa vai lá na internet, tá lá. Com Tem certeza, com coisas ali que. Mas assim, E, e e, não e, eu- importa e tanto. eu sei muito bem que tudo que eu falei aqui vai ser distorcido, vai ter outras versões, mas tá tudo bem. Tá Uhum. tudo bem porque hoje em dia eu não me importo em provar que eu tô certo, que eu tô errado. Eu acho que o tempo, ele é o senhor do destino. Dos Sim. destinos. Então, E assim, qualquer comprovação que a gente queira ter, o tempo ele dá pra gente. sim. E você pode ter certeza disso, que o tempo dá. Quando aconteceu tudo o que aconteceu, muita gente ficou, ai, porque tá mentindo, ah, porque tá falando a verdade, quem tá falando a verdade, quem não tá. E assim, e eu me preocupei muito com isso, nossa, como é que pode, não sei o quê. Até com alguns artistas também, eu cheguei e falei, nossa, como é que você me conhece, sabe? Mas depois eu entendi que não é isso. Uhum. Deixa com o tempo ele se encarrega e tudo é esclarecido com o tempo. Você pode ter Uhum. certeza disso, pode demorar 20 anos, mas um dia alguém vai virar e vai falar: "Nossa, eu julguei aquele rapaz ali e ele estava certo". Sim. Uhum. E. Quadro? Aê, Você vamos vai. assinar o quadro, É, o novo o quadro, novo né? Esse é quadro. o Esse, novo Gente, quadro. verdade. esse você não assinou. Agora vocês vão se comprometer, o próximo quadro eu vim de novo também. Tá, Ah, é o próximo é você, então, E olha de que o novo. próximo eu vou ter uma grande novidade para falar para vocês e para todo Ai, o público pronto, de agora casa, estou tá? curiosa. Sim, Porque ainda não aconteceu, mas eu já sei que vai acontecer. olha, temos aí Vamos ver. uma previsão. Do Aí, Juan mas Fielder. a gente torce bastante e aproveitar esse momento para siga-nos no YouTube, Dê um like nas nossas redes sociais que vai aparecer aqui em embaixo. algum lugar, né? O pessoal da edição se vira sempre, né? A gente dá o pepino para eles Ah. resolver. Olha, gente, fiz um Pronto. coração Aí para sim. vocês. Esse quadro está sendo mais desenhado, né, Leandro? Tá bem Né, você desenhado. viu? Coração verdade, daqui, muitos coração amores, dali, tá vendo? né? Muitos O amores, pessoal tá. porque vocês merecem. E, gente, Obrigado. Uhum. Olha, com muito amor, com amor, muito carinho. com todo Eu amor. queria muito também agradecer vocês pela Ah, parceria, por todo o aprendizado, por todo o carinho. Nós também Agradecemos. estamos aprendendo muito com você. Eu sou muito grato realmente a vocês, assim, porque eu acho que esse projeto veio num momento muito bom também, um momento de muita leveza, muita tranquilidade, muito amor. No momento certo. E isso transparece. Eu acho que o sucesso hoje do podcast é muito devido a isso, devido ao nosso empenho, nosso amor, nosso carinho E o nosso cuidado. e o nosso cuidado. Então, assim, eu tenho certeza que a próxima temporada aí vai ser mais incrível ainda E aguardem. Aguarde. e vai ser linda. E eu já posso dar um spoiler? Pode. Vou falar pra vocês, vai ser em outro estado, tá? Oh, E meu aí, com pessoas. E depois eu quero ir para a ilha. Isso é pra ilha. Essa aí, né? Quero Obrigado. conhecer. Agora eu tô com isso na cabeça, essa imaginação. Vamos conhecer todo mundo junto. Vou fazer um especial, que troço é esse, na Ilha de Na Cuba. ilha. Olha só que maravilha. Gente, já ó, quero. Convidem a gente Já para ir lá, quero. hein? Que ilha é essa? Que ilha é essa? Que ilha é essa? Muito obrigado, Obrigado, pessoal. Pessoal. Até a Valeu. próxima. Até a Obrigado. próxima. Até mais.